Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega aqui com um corte com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o vídeo aqui com um Gazeta Esportiva já falando sobre as datas definidas. Sim, o Palmeiras vai jogar contra o São Paulo no domingo, 8h30 da noite. Mas vai falar muito sobre a estreia de John Arias, sobre expectativa do Palmeiras chegando à final, voltar ao Allianz Parque. E para fechar o vídeo, a gente vai trazer informação privilegiada sobre Flaco Lopes. Sim, o Atlético de Madrid vem forte querendo contratar o Flaco Lopes e o Palmeiras meio que já está entendendo que não vai conseguir segurar o jogador. Então tem muita informação pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Bom, agora nós vamos conversar com o Thiago Salazar. E sabe onde ele está, gente? Ele está lá na sede da Federação Paulista de Futebol e ele acompanhou as entrevistas dos representantes dos 4 clubes que estão na semifinal do Paulistão e traz as informações para nós aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Salazar. Diz pra gente como que ficaram os horários e as datas dos jogos das semis. Fala, Michele, boa noite mais uma vez para você. Pois é, a gente teve os representantes aqui de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e também do Novo Horizontino. A definição das semifinais sobre datas e horários não aconteceu por sorteio, ela aconteceu por um pedido acatado pelos clubes e pela federação das emissoras que detêm direito de transmissão. Corinthians e Novo Horizontino, na verdade, Novo Horizontino e Corinthians em duelo único em Novo Horizonte, vão se enfrentar às 8h30 da noite do sábado. E Palmeiras e São Paulo às 8h30 da noite também, no domingo, na Arena Barueri, também em confronto único. Corinthians e Novo Horizontino, seus representantes aqui na sede da Federação Paulista, deixaram claro que não ficaram satisfeitos, gostariam de jogar no domingo e explicaram o motivo. Corinthians vai jogar contra o Cruzeiro pelo Brasileirão quarta-feira agora, fora de casa no Mineirão. E o Novo Horizontino também tem um duelo importante em casa, mas pela Copa do Brasil, que vale vaga à terceira fase da competição contra o Nacional do Amazonas. Enfim, ambos não gostaram de jogar no sábado, mas também compreenderam a decisão da federação seguir a orientação das detentoras de transmissão e lembraram da alta premiação que é paga a estes clubes, por isso que tudo resolvido numa paz, apesar dessa insatisfação. Lembrando que agora é o seguinte, se der Corinthians e Palmeiras na final do Paulistão, o mando do segundo jogo será do Palmeiras. Agora, se tivermos um majestoso Corinthians e São Paulo, temos 2 possibilidades. Corinthians passando com vitória, São Paulo passando nos pênaltis, dá segundo jogo em Itaquera Neoquímica Arena. São Paulo passando com vitória, aí sim o São Paulo vai poder decidir o segundo jogo, porém no Brinco de Ouro da Princesa, onde ele mandará essa partida, já que o Morumbi estará alugado para um show de rock. Michele, passo a bola para vocês comentarem, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigada, Salazar. O que vocês acharam? O Corinthians realmente vai ser prejudicado por jogar no sábado, na opinião de vocês? Acho que não é nem se sentir prejudicado. Alguém ia ter que jogar no sábado, alguém tinha que jogar no domingo. Se você olhar o peso dos 2 confrontos, com todo respeito ao Novo Horizontino, um clássico choque-rei é mais pesado do que um Novo Horizontino e Corinthians. E até onde eu sei, a tradição do nosso futebol me mostra que o domingo é o dia mais importante para o futebol do que o sábado. Mas então, esse horário é ingrato, não, o horário é horroroso de qualquer lado, de qualquer dia. Eu não estou nem dizendo do horário das 8h30, mas em termos de cara de jogo, acho que Palmeiras e São Paulo, sim, tem cara de um clássico que tem que ser no domingo, Novo Horizontino e Corinthians jogam no sábado. E só acrescentando, né? Caso o Novo Horizontino passe com vitória, o mando final é em Novo Horizonte. Sim. Pelo menos até o momento. Jogo bom é à tarde. Eu gosto do jogo 4h30 da tarde, no sábado e no domingo. E ponto. Ou 6h30 no domingo. A nossa cultura é 4 horas, né? É, 4 horas da tarde. No Rio, às 17 por causa da praia. 8h30 é muito tarde. Bom, chegou a vez do Palmeiras por aqui. Direto pro Pacaembu, conversar com ela, Marina Buffon. Boa noite, Má. Quer dizer que o Verdão goleou o Capivariano com direito à estreia do Arias, que já recebeu elogios dos colegas de elenco. É isso mesmo?
É isso mesmo, Michele. Boa noite para você, boa noite novamente para todo mundo que está aqui junto com a gente. O Palmeiras, como você disse, fez um 4-0, goleou o Capivariano no último sábado. Não foi um jogo tão tranquilo como o placar mostra. O Capivariano teve sim algumas oportunidades de diminuir o marcador, né? Ainda quando estava 1-0, 2-0. Dois desses gols foram marcados pelo Vitor Roque, que é uma peça fundamental para esse time do Palmeiras, e ele foi substituído aos 32 minutos mais ou menos do segundo tempo, justamente ali pelo John Arias, que fez a sua estreia. O próprio Vitor Roque falou sobre o Arias, elogiou bastante esse companheiro agora de ataque. Vamos ouvir então o que o Tigrinho falou. É um jogador incrível, o Arias tem demonstrado aí e já demonstrou na sua carreira, nos treinos, é um jogador incrível, um craque, e espero que eu possa ajudar ele possa ajudar, e nós ajudamos o Palmeiras, com certeza. Olha, então, eles não jogaram juntos nessa primeira oportunidade, mas no futuro, é claro, o torcedor palmeirense espera que eles joguem juntos para fazer esse bem para o Verdão. Lembrando que o Arias entra nesse período aí do tempo, né, 32 minutos do segundo tempo, sofre um pênalti, ele tenta driblar e é cortado ali pela zaga do Capivariano, sofre o pênalti, Andréas Pereira cobra e faz. Andréas Pereira que também elogiou o Arias ali na zona mista, e o Abel Ferreira na coletiva também, viu, Michele? O Arias aí tá vivendo essa lua de mel com o elenco e também com a torcida, que também está elogiando bastante aí o novo reforço do Verdão. Obrigada, Má. Alex Miller, a estreia foi como você esperava? Foi porque eu esperava, na verdade, que ele jogasse mais tempo. Ele entrou faltando uns 10 minutos para acabar o jogo. Eu falei, poxa, vai colocar só um pouquinho, não vai dar nem tempo de ele dar o seu cartão de visitas. Mas deu tempo, porque ele fez uma bela jogada, se movimentou muito bem no tempo que ele esteve em campo. E até para sofrer o pênalti, ele mostrou uma qualidade diferenciada, porque o come que ele deu no zagueiro, com o pé direito, aquele driblezinho curto assim, o zagueiro veio lotado e atingiu direto as pernas dele, cometendo um pênalti, né, que o Palmeiras não tinha um pênalti assinalado a seu favor desde aquele jogo contra o... nem lembro qual foi o último pênalti que o Palmeiras teve ao seu favor. Fazia muito tempo e houve uma série de pênaltis não marcados de forma equivocada, mas dessa vez não tinha como não marcar. Aliás, a Edna Batista foi muito bem no jogo, apitando o Palmeiras e Capivariano. Agora fica a expectativa, né? O Arias vai ser titular quando? A partir de quando? Para mim, domingo. Ou contra o Fluminense na quarta? Para mim, domingo. Não, eu colocaria domingo. O Abel, ele gosta de dar um pouquinho de tempo quando os caras chegam. Então ele já deu um tempo domingo, né, no final de semana. Ele dá um tempo no meio de semana contra o Fluminense, entra lá no segundo tempo. Mas contra o São Paulo, tem que colocar o que tem de melhor. E o Arias é do que tem de melhor. E outra coisa, da mesma forma que o Paulista é importante para o Corinthians, você já frisou bem. O Paulista tem uma importância de peso para o Palmeiras gigantesca, porque quebra esse ciclo de 2 anos sem título. Acaba essa história. A gente está sempre lembrando, já são 2 anos sem título. Ganha o Paulista, isso já encerra e o Palmeiras tem tranquilidade. Então, o Arias, pela sua qualidade, pela sua técnica, eu contra o São Paulo já colocaria o Arias como titular. Não é o típico jogador que chega para brigar por posição. O próprio Abel fala, é uma contratação da presidente. O que significa isso? Que é top das galáxias, aquela contratação que veio para dar o impacto que todo mundo esperava e queria. Então um cara desse não pode ficar na reserva por muito tempo. Fica no primeiro jogo, no segundo talvez, né? E aí é um jogo importantíssimo contra o São Paulo. Até porque ele vinha em ritmo de jogo, estava preparado. E em 15 minutos o que ele demonstrou? Pô, muito bom, muito bom. Eu não pensaria 2 vezes, Eu só acho que ele devia ter batido o pênalti. Eu acho essa coisa assim de não. muita... Não, aí erra o pênalti. Mas e se erra? Mas aí já... Olha, aí o senhor é o primeiro, o senhor é o primeiro na bancada do mesa, vai falar, tá vendo, não sei o quê. Então deixa, ele cavou o pênalti lá. Quem sofre o pênalti devia bater. Negativo. Nesse caso sim, Michele, eu concordo com você. Nesse caso ele deveria ter batido, porque o jogo estava resolvido, não é que estava 0-0, deixa o batedor oficial. Primeiro que o Palmeiras nem tem batedor oficial. É porque o Veiga foi embora. Então, hora bate o Piquerez, hora bate o Gomes, o Andréas Pereira bateu. E até o batedor oficial já errou tantas vezes. Então, a gente tá falando o que aqui? Da bela jogada do Arias. Se ele, de repente, tivesse batido, tivesse errado o pênalti, ninguém ia falar da jogada, ia falar do pênalti perdido. Então, do pênalti feito. Começou para que arriscar. Começou com o pé direito, tá legal. Contra o Fluminense dá uma dosadinha e tal. E contra o São Paulo, Abel, da mesma coisa que eu falei pro Dorival, Paulista é importante para você. Muito importante pro Palmeiras. Coloca o Arias contra o Tricolor. Eu colocaria. Alex, o penúltimo pênalti a favor do Palmeiras, 12 de fevereiro.
Agora 3-1 contra o Internacional. Mas tem data para Campeonato Brasileiro. Ano passado, né? O lance ocorreu, 26, 2 de fevereiro de 26. Contra quem? O Internacional. O lance ocorreu após uma falta de Vitor Gabriel no Vitor Roque. Você lembra disso? Lembro não. Não? Dentro da área. Só tem pênalti, e o Andrés Pereira fez. Nem pênalti demorou marcado. muito tempo. Eu não lembrava. Pênalti marcado. Não deram esse. Ah, não deram esse pênalti. Não deram. É isso que eu tô falando. O último foi contra a LDU. Então, faz tempo. E nem foi no Brasil. O último dado por um árbitro brasileiro foi antes da LDU, ainda no Brasileiro. E o Palmeiras teve 5, 6 pênaltis ao seu favor que não foram marcados e que tinhham que ser marcados, e não foram. Então, é isso. Vinha essa perseguição com o Palmeiras, que perseguição, que agora acabou. Que perseguição, não tem perseguição nenhuma. Sua, inclusive. Negativos. O senhor não coloque palavras na minha boca, não tem perseguição nenhuma. Tem pênalti bem marcado, pênalti que devia ser marcado, não foi marcado. E os que deveriam ser e não são? E os pênaltis que o Palmeiras cometeu e também não foram marcados? Não teve nenhum esse ano. Fala um então. Tá bom, vamos lá. Tá vendo? Não sabe. Bom, tem mais Palmeiras no Gazeta Esportiva? Tem. Com a Marina Buffon. Má, que mais informações você traz do Verdão pra gente hoje aqui? Michele, informação fresquinha, tá? Porque assim, o Salazar trouxe agora pra gente, agora há pouco, que o Palmeiras vai jogar, claro, lá na Arena Barueri, contra o São Paulo, no próximo domingo, 8h30 da noite, semifinal, jogo único, bem, já sabemos disso. Mas lá na Federação Paulista, o Salazar conversou com o vice-presidente, que é o representante do Palmeiras no Conselho Técnico, e ele falou justamente sobre a possibilidade de utilizar o Allianz Parque para esses jogos a partir de agora. Então, semifinal do Campeonato Paulista e, caso avance, uma eventual final, lembrando que são 2 jogos, caso o Palmeiras avançasse em primeiro, nós tínhamos a informação aqui de que haveria essa possibilidade de jogar no Allianz Parque. Vamos ver então o que o Paulo Boazzi falou agora há pouco lá na Federação Paulista. A gente tem um trabalho feito muito exaustivo lá para que a gente tenha um gramado de excelência, que é o que o Palmeiras busca. Ele ainda não estará pronto para esse jogo, não sabemos na sequência, né? O que a gente tem é um compromisso para que esse trabalho seja feito o melhor possível e entregue no menor tempo possível. Então, essa informação não consigo te dar. Tá, então a expectativa é que esse gramado do Allianz Parque fique pronto nas primeiras semanas de março. Como as finais estão marcadas para 4 e 8 de março, existe sim uma possibilidade de ser jogado por lá, mas o Boazzi aí, como fala, prefere ser um pouquinho mais conservador, até porque o Palmeiras está buscando, como Abel Ferreira diz, um gramado top, Michele. Beleza, Má, é isso aí. Bom, talvez dê tempo, né? Mas aí... De qualquer forma, o Palmeiras, se chegar à decisão e não puder decidir em casa, ele perde. Ele tem uma perda. Tudo, né? De dinheiro, de tem tudo. Tem uma perda, e perda técnica para mim. Técnica, porque a atmosfera criada no Allianz... Com certeza. É uma, e a atmosfera criada, por exemplo, em Barueri é completamente diferente. Por melhor que possa estar o gramado lá em Barueri e tal, mas o Palmeiras não jogar na sua casa, qualquer um que não jogar na sua casa perde. E o Palmeiras não é diferente, Alex. É isso. Mas eu ainda acho que o Palmeiras, se passar do São Paulo, vai dar um jeito de antecipar essa... Ou antecipar não, ou colocar o Allianz Parque à disposição para o jogo. Já está em fase final, isso aí é a informação, que falta muito pouca coisa para que o Allianz Parque esteja pronto. E acho que se o Palmeiras passar, por exemplo, do São Paulo no domingo, na semana que vem eles vão correr para deixar tudo em ordem. Aliás, a informação dada aqui no Gazeta Esportiva já nos últimos dias de que realmente se o segundo jogo formando do Palmeiras numa suposta decisão, o Palmeiras teria condição sim de jogar no seu estádio. Vamos aguardar. O que tem do Palmeiras de bastidor, Felipe? O que temos de Palmeiras? Do mercado do Palmeiras. Mercado da bola, mercado da bola. Mercado da bola. É bomba ou não é bomba? Não, eu não considero como uma bomba, assim, aquela um morteiro. Só pra saber se eu soltava a vinheta, não precisa então. Morteiro. Fogo. Não, morteiro. É uma informação que até o pessoal do nosso palestra circulou nos últimos dias, acho que foi no sábado ou no domingo, mas eu fui conversar com pessoas próximas do Flaco. Flaco Lopes, o Palmeiras já considera como improvável que ele permaneça no Verdão depois da Copa do Mundo. Ele é um jogador que está muito valorizado, é um cara que deve disputar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina e ele tem muito mercado no futebol europeu, principalmente o que está mais quente nesse momento é o futebol espanhol. Vale a gente lembrar aqui que o Atlético de Madrid ele já tentou a contratação do Flaco Lopes, antes de fechar com o Lukman, também tentou a contratação do Caio Jorge, informação que eu e o Daniel Bocato apuramos aqui na ESPN Brasil.
o Atlético de Madrid chegou a sondar a contratação do Flaco, mas não chegou aos valores pedidos do Palmeiras. Mas os colchoneiros ainda seguem de olho no Flaco, tá? E além de outros times do futebol espanhol. Mas assim, pelo que o Palmeiras está pedindo, que é cerca ali de 40 milhões de euros... Caramba! O Palmeiras não gosta de definir valores, sabe? Mas estipula uma venda alta, porque não quer perder um dos seus principais jogadores do elenco. Ele é um dos principais esse ano também. Então, outros times do futebol espanhol, dificilmente eles vão chegar nesses valores. Talvez esses grandes, né? Atlético de Madrid, mas acho que não faz perfil do Real Madrid, Barcelona e tudo mais. Mas ele segue na mira do Atlético e de outros clubes do futebol espanhol. E o Palmeiras já considera como muito improvável que ele permaneça no Verdão após a Copa do Mundo. Depois da Copa. Boa. Olha aqui, ó, o Juninho tá perguntando, eu tô vendo ali, ó, o Bocato pode mandar também pra gente se ele tem a informação, porque o Bocato tá assistindo a gente ali. Tá. O Juninho tá perguntando, ó, bom dia, Hernan e os demais. Vocês têm bastidores da estreia do Arias? O Arias jogou o quê? Uns 15 minutos, né? Na partida ali, entrou já na reta final do jogo e sofreu um pênalti, Hernan. Não, o Arias é o tipo do jogador, isso eu ouvi de uma pessoa importante do Palmeiras, é o tipo do jogador que é a contratação perfeita para o que pensa de futebol o Abel Ferreira e como ele gere o grupo. O Abel Ferreira, ele não gosta de... Raramente você vê grandes estrelas no time do Palmeiras. Você não vê nenhuma contratação bombástica assim de um cara que se destaca muito em relação aos outros. Por exemplo, o Hulk não foi para o Palmeiras muito em função de ser um jogador que à época não tinha o perfil. Um jogador muito badalado, um jogador que era muito grande para o Palmeiras que estava se formando como elenco, como conjunto, né? Eu me lembro de ouvir muito essa justificativa, por isso não veio o Hulk. O Dudu, que sempre foi uma grande estrela no Palmeiras, um cara gigante com conquistas e tal, teve dificuldades quando ele foi para o banco de reservas, é bem verdade. Isso muito pelo jeito Abel Ferreira de trabalhar e de trabalhar com o elenco. Mas o Palmeiras não tentou contratar o Gabigol? Tentou contratar o Gabigol pelo tamanho do centroavante que ele era, pela oportunidade de mercado, pela imposição que o Palmeiras queria se colocar no mercado de tirar de um grande rival que é o Flamengo, e muito mais pelo estilo do jogador. Tá. E nas conversas, evidentemente, o Gabigol teria que... E o Gabigol não é esse perfil marra, não, tá? Assim, mala em relação aos outros. Ele é um cara muito de grupo. Assim, quem convive com o Gabigol, eu tenho muita tranquilidade para dizer isso, que ele é um cara que, tipo assim, por mais que ele seja um cara de muita personalidade, ele não é um cara que se sobrepõe aos outros. Entendi. Assim, ele é um cara que ele abraça grupo. No elenco então, eu ali... entendo que no Palmeiras ele iria encaixar se a gente for falar desse perfil. Mas a tua observação ela é muito boa. O que o Arias traz para o Palmeiras, já nos primeiros treinamentos, e a estreia dele confirma isso, é um cara extremamente dedicado ao trabalho, é um cara humilde, é um cara que sabe que chega e vai buscar vaga no time. O Abel deu a letra, o Abel falou assim, ó, ninguém vai jogar com o nome na camisa. Vai ter que buscar vaga no time. Entrou faltando 15 minutos, deu sangue, deu a vida, sofreu o pênalti e é o cara perfeito pro todos somos um ali. Então, assim, é uma contratação que se confirma internamente no Palmeiras, é comemorada e se confirma como uma contratação bem ao estilo do que é o Palmeiras hoje, do que é essa cultura Abel Ferreira de gerir elenco. Então, quer dizer, independentemente do que vai acontecer em campo, e só tem ali 15 minutos, mas assim, o que eles viram nessa primeira semana ou 10 dias de Arias foi assim, acertamos em relação ao comportamento e dedicação do cara. E assim, e ele é muito tranquilo, né? E principalmente o perfil do cara, principalmente o perfil do Arias. Não é, assim, ele chega com status de estrela. Ele chega com status de... Ele foi o melhor jogador do melhor time brasileiro do Mundial de Clubes. Ele foi a peso de ouro pro futebol europeu, né, para a Premier League. Ele é contratado por 25 milhões de euros. Uma grana violenta. Chega com status de cara top, cara grande. Ele é um jogador de seleção. Muito provavelmente vai à Copa. Vai à Copa com a seleção colombiana. E não é um cara que chega com regalias. É verdade. E não é um cara que chega... eu aqui e os caras lá. Cheguei, cadeira cativa.
Então, é um cara que comprovou isso nos primeiros dias de trabalho e quando foi dado a ele 15 minutinhos no jogo do Barueri contra o Capivariano e o cara rendeu sofrendo um pênalti. Sim. Então, assim, foi muito comemorada a chegada e a estreia do Arias nos bastidores do Palmeiras por esse encaixe. E é isso, ele jogou 15 minutos, agora o Palmeiras vai jogar contra o Fluminense. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro, Gazeta Esportiva aí, trazendo a informação sobre as datas, tudo definido. Ah, o Corinthians não gostou. O problema é deles. O Choque Rei vai ser domingo. O clássico tem que ser domingo. Essa é a verdade. Então, Palmeiras e São Paulo, domingo, 8h30 da noite. É verdade que o horário é bem ruim, mas fazer o quê? As detentoras aí que definem essas questões de horários. Mas o Palmeiras vai para esse Choque Rei embalado, muito embalado, e eu concordo com o que o Garrafa falou sobre o John Arias. Agora, contra o Fluminense, entra aí pelo menos no início do segundo tempo, ganha mais minutagem com a equipe e no Choque Rei já pode sim entrar como titular. Eu acredito nisso também. Não tem como ficar enrolando para botar ele como titular, não, cara. Você viu o que ele fez com 15 minutos de jogo só. E eu gosto de lembrar, quem acompanha o canal já escutou falando isso. O John Arias é o jogador do elenco que está melhor preparado fisicamente. Ele estava no meio da temporada lá. O nosso elenco que estava aqui já está no início da temporada. Ele está no meio. Então ele chegou aqui voando. Tanto que surpreendeu toda a comissão técnica. Então, para mim, John Arias chega como titular para esse Choque Rei de domingo. Fato é, rapaziada, essa situação aí sobre o Flaco Lopes. É verdade, a gente já tinha escutado esses burburinhos e agora o Palmeiras já entende que não vai conseguir segurar o jogador. Então, a pedida do Palmeiras, 40 milhões de euros. É isso aí, rapaziada. É daí em diante. É igual eu falei com vocês que o Liverpool queria contratar o Alan. O Napoli veio aqui e ofereceu 35 milhões de euros. O Palmeiras não aceitou. Então, no meio do ano, é no mínimo 40 milhões de euros para começar a conversar. Porque não aceitou 35, não vai aceitar agora no meio do ano. O Palmeiras, na verdade, quer tentar segurar ele ao máximo, o Alan. Agora, já o Flaco, principalmente por ele ganhar mais notoriedade, indo para a seleção e, pelo que tudo indica, ir para a Copa do Mundo, deve se valorizar mais ainda e o Palmeiras conseguir uma bela venda. Isso aí, cara, não tem jeito. Realmente o Flaco tá jogando muito, tá? O Vitor Roque tá voltando ao seu melhor, né? Porque no início da temporada teve lesões. O Flaco não, tá vindo do início, cara. Tá bem pra caramba, né? Então, assim, vai ser difícil realmente o Palmeiras segurar o Flaco. Então, que seja de 40 milhões em diante pelo jogador. Então, assim, muito provavelmente, após Copa do Mundo, a gente deve perder aí o nosso argentino aí, artilheiro, que tá jogando muita bola. Quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Você acha que o Palmeiras tinha que fazer mais força para segurar o Flaco? E sobre o John Arias sendo titular, o que você acha? Você acha que John Arias sai como titular já no Choque Rei de domingão? Então compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras para você ficar ligado e antenado no nosso Palmeiras. Então, você que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui, cara, procurando o dia inteiro matéria para te deixar atualizado. Então, quando você hypa o vídeo, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz boas notícias aí do nosso Verdão. Então, ele acaba entregando para muito mais palmeirense. Então é isso. Valeu, rapaziada. Qualquer novidade, a gente volta aqui para trazer para você. Valeu, um grande abraço.